Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 18 de março. Título: Não seja um osso deslocado. Texto base, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Você já esteve em uma situação em que achou difícil se submeter em graça às ordens da pessoa que tinha autoridade sobre você? Talvez você tenha pensado que as ordens não eram justas ou que você tinha uma ideia melhor. Ou você pode pensar em um momento em que um colega de trabalho, um membro da equipe ou um voluntário ficou tão obstinado, desagradável ou indisposto a cooperar que fez com que todos os demais se sentissem nervosos? Todos nós provavelmente tivemos experiências nas quais a beligerância de uma pessoa fez com que nós e os que nos cercavam se sentissem desconfortáveis. Essa circunstância constrangedora é particularmente estranha quando todos os demais estão de acordo e dispostos a fazer o que está sendo pedido, mas uma pessoa decide desafiar os que detêm a autoridade, recusando-se a mover, não estando disposto a ceder 1 milímetro. Esse tipo de pessoa pode colocar todo o grupo e o projeto em compasso de espera, por causa de uma atitude obstinada, beligerante, provocativa e recalcitrante. Você consegue pensar em alguma pessoa que conheça e age assim? Você algum dia foi essa pessoa que estou descrevendo? Você se lembra de uma ocasião em que foi a pessoa que agiu como um osso deslocado no meio da equipe? Quando o livro de 1 Timóteo foi escrito, Timóteo havia começado a ocupar a posição de pastor sênior apenas recentemente. Nos primeiros meses do seu ministério pastoral, ele estava desfrutando simultaneamente de sucessos fenomenais e de enormes desafios. Os sucessos tinham a ver com o crescimento que sua igreja estava experimentando. Entretanto, Timóteo também teve de lidar com os líderes rebeldes que não gostavam dele ou que achavam que ele era jovem demais para ser o pastor de uma igreja tão grande. Esses líderes não tinham nenhum desejo de se submeter à autoridade de Timóteo ou de seguir sua visão. As atitudes desses líderes belicosos se tornaram tão grosseiros que Paulo escreveu a Timóteo sobre esse problema. Referindo-se a pessoas beligerantes que estavam sob a autoridade de Timóteo, Paulo disse: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. 1 Timóteo 1, 6. Quero que você preste muita atenção, especialmente às palavras se entregaram. Essas palavras vêm da palavra grega ektrepo, que significa girar ou torcer. Essa palavra também era um termo médico para denotar um osso que havia sido desencaixado da articulação. Assim, quando Paulo usou essa palavra para retratar esses líderes obstinados e beligerantes, ele estava fazendo uma declaração poderosa sobre eles e suas atitudes negativas. Ele os estava chamando de um osso fora da articulação. Quando uma pessoa tem um osso que está fora da articulação, essa é uma experiência muito difícil e dolorosa. Embora esse osso ainda esteja localizado dentro do seu corpo e não esteja quebrado, ele não está conectado adequadamente. Assim, ele se torna uma fonte de dor e irritação, enviando sinais dolorosos para todo o corpo. Se você já teve um osso deslocado no seu corpo, você sabe o quanto isso pode ser aflitivamente doloroso. Quando todos os movimentos do corpo são afetados, quando esse osso fora da articulação envia sinais de dor para o sistema nervoso central. Essa é exatamente a imagem que Paulo tinha em mente quando usou a palavra ektrepo para descrever os membros ingovernáveis e difíceis da igreja com os quais Timóteo estava tentando trabalhar.
Embora essa pessoa fossem salvas e valiosas para Deus, elas haviam se tornado uma fonte de dor e irritação para o pastor e, finalmente, para toda a igreja por causa da atitude rebelde e da recusa em cooperar. A contenda que eles haviam causado na igreja era uma distração que desviava a atenção de Timóteo do que precisava ser feito, exigindo constantemente que ele tentasse estabelecer a paz. Todos esses problemas eram resultado das atitudes de algumas pessoas que não queriam seguir a liderança senior da igreja de Éfeso. No fim, eles se tornaram pessoas fora da articulação, não apenas com relação ao seu pastor, mas com relação a toda a congregação. As palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, verso 6, poderiam ser interpretadas deste modo. Alguns dentre vocês se tornaram como um osso fora da articulação, uma fonte de verdadeira dor e irritação para todo o corpo. Um ato de arrependimento sincero pode colocar pessoas fora da articulação de volta ao seu lugar de direito em um estalo para que elas possam começar a funcionar adequadamente e se tornarem membros produtivos da igreja. Mas ninguém pode fazer com que elas se arrependam e consertem sua atitude. Essa é uma decisão que somente elas têm o poder de tomar. Uma vez que tomem essa decisão, elas poderão novamente trazer benefícios e alegria para todos os que as cercam. Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição fora da articulação? E você? Se for você, é hora de reavaliar sua atitude e os problemas que você tem permitido que se tornem motivos de discórdia na sua vida. Esses problemas são realmente tão importantes a ponto de você se tornar um espinho na carne de todos os outros grupos? É possível que você tenha permitido que o inimigo o use para gerar divisão? Você se tornou uma fonte de distração, retirando a atenção do grupo de onde ela deveria estar? Se você se tornou um osso deslocado em sua casa, no trabalho, em sua igreja ou em qualquer outra área da vida, faça tudo o que puder para se colocar de volta em um estalo na atitude e no comportamento piedoso que você deveria estar demonstrando. Volte para o lugar, pois você tem um chamado divino para cumprir. Seus dons e sua cooperação são necessários para aqueles que estão correndo a corrida espiritual ao seu lado. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me nunca a ser visto como uma pessoa beligerante, belicosa e desagradável por aqueles que me conhecem, especialmente aqueles que estão trabalhando comigo em um objetivo comum. Se fiz alguma coisa para ser encarado desse modo, estou sinceramente pedindo que tu me perdoes neste instante. Mas sei que não preciso apenas do teu perdão. Também preciso pedir perdão àqueles que se sentiram desconfortáveis com meu mau comportamento para que meu relacionamento com eles possa ser corrigido. Preciso da tua ajuda para manter uma atitude correta. Senhor, portanto, estou te pedindo para ajudar-me a permanecer com a mente aberta e passível de ser corrigida. Ajuda-me a sempre manter um espírito humilde e me esforçar para conviver com essas pessoas chaves que colocastes em minha vida. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho um espírito disposto a ser ensinado e corrigido. As pessoas amam trabalhar comigo, porque me esforço para ser cooperativo e para demonstrar reconhecimento por aqueles que estão trabalhando comigo por um objetivo comum. Quando é apresentada uma ideia nova ou diferente para mim, penso com atenção antes de abrir minha boca para responder. Ainda que discorde,
Não demonstro desrespeito por ninguém do grupo. Entendo que posso estar errado e que os outros podem estar corretos, de modo que abro espaço para que outros expressem e digam o que está no seu coração. E honro o direito deles de se defenderem uma posição que é diferente da minha. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue se lembrar de uma experiência quando estava em um grupo no qual a atitude beligerante de alguém fez com que todos se sentissem desconfortáveis? O que você aprendeu com essa experiência? 2. Quando isso aconteceu, como isso afetou todo o grupo? 3. Se você algum dia já foi esse osso deslocado, você você se desculpou e pediu perdão? Caso contrário, você não acha que é tempo de ir até as pessoas envolvidas e acertar as coisas? Sejam abençoados na prática da palavra.